João capítulo 13, a partir do versículo 12. Amém? Todos encontraram? Amém? Convido você à leitura do texto sagrado. O tema de hoje, da mensagem de hoje, é o solo do serviço. O solo do serviço. Assim diz a palavra do Senhor. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, te louvamos. Muito obrigado, Pai amado, por este culto, a qual a Tua presença está em nosso meio. Que o Senhor possa ter recebido o nosso louvor como incenso suave às Tuas narinas. E agora, Pai, nós lhe clamamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor nos responda com a Tua palavra, com a Tua voz, com o Teu direcionamento. Alimenta-nos, exorta-nos, endireita a nossa vida e conforma a nossa vida à imagem de Cristo Jesus. Entregamos a nossa mente, o nosso coração aos Teus cuidados, porque sabemos que somente o Senhor tem poder de desatar os nós que tentam impedir de compreendermos a Tua palavra. Por isso clamamos pela Tua misericórdia, pela Tua graça e pelo Teu infinito amor sobre nós. Muito obrigado pela Tua presença, que o Teu Espírito conduza este momento para a máxima glória do Teu santo e poderoso nome. Assim nós oramos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Semana passada, o reverendo Douglas iniciou a série de mensagens enraizados para frutificar, falando do solo da intimidade com Deus. E hoje nós vamos falar sobre o solo do serviço. Agora, se a gente entende que a intimidade com Deus é o primeiro solo aonde nós devemos trabalhar, aonde as nossas raízes se aprofundam, o serviço que nós iremos tratar hoje é o solo onde Deus trabalha em nós de forma prática. Primeiro a gente aprende a intimidade e assim nós agora colocamos em prática tudo aquilo que nós aprendemos com intimidade com Deus. Muita gente pensa, e infelizmente isso é uma realidade, que servir é só fazer algo na igreja. Ajeita aqui uma cadeira ali, trabalha no som, abre a porta, fecha a porta, abre a igreja, fecha a igreja, está ali na porta cumprimentando. Meus irmãos, mas servir a Deus é muito mais profundo do que isso. Muito mais. Servir a Deus é diretamente uma das formas que Deus trabalha o nosso caráter e fortalece as nossas raízes espirituais. Em João 13, o texto que nós acabamos de ler, Jesus, o Senhor dos Senhores, ele se ajoelha e lava os pés dos discípulos. Isso é uma coisa absurda na nossa mente. Como que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se abaixa
da forma mais humilhante possível para lavar os pés de pessoas indignas. E o interessante é que ele não para por aí, porque logo depois ele diz o seguinte: eu fiz isso como exemplo, para que vocês façam a mesma coisa. Fazer a mesma coisa. Ou seja, o próprio Jesus, que poderia ter sim arrogado para si toda a autoridade e clamado: agora vocês têm que me servir, pelo contrário, ele se abaixa e escolhe servir. E quando a gente serve a Deus, a igreja, uns aos outros com o coração certo, com a motivação alinhada com os propósitos de Deus, com a sua soberana vontade, meus irmãos, nós servimos para a glória de Deus, e isso desenvolve a nossa espiritualidade, as nossas raízes se aprofundam no reino de Deus. Quando a gente serve com o coração correto, Deus trata a nossa motivação, Ele cura o orgulho equivocado, e Ele alinha as nossas prioridades. Ele trata aquilo que nós, às vezes, estamos nos servindo uns aos outros, mas com uma motivação equivocada. E aos poucos, quando a gente vai servindo com o coração alinhado com a vontade de Deus, a gente percebe que Ele vai tratando o nosso interior, vai tratando o nosso coração, trata a nossa mente, Ele trata o nosso caráter, e a gente vai percebendo que nós estamos crescendo, amadurecendo, porque o serviço está criando raiz. Nós estamos ficando cada vez mais fortes, mas não é na força do nosso próprio braço que as nossas raízes vão se aprofundando. Pelo contrário, é servindo a igreja de Cristo, alinhado com o propósito de Deus, que essas raízes vão sendo mais profundamente, chegando no reino de Deus, da forma que o Senhor quer trabalhar em nós e através de nós. A gente é uma igreja abençoada. Amém, amém. Nós somos uma igreja abençoada. Porque aqui a gente serve, meus irmãos, não com desejos escusos, não como forma de barganha, não para usar o serviço como uma forma de degrau para chegar a alguma coisa, a algum lugar. Pelo contrário, existe um desejo muito grande no coração daquelas pessoas, pelo menos com quem eu tenho uma oportunidade de compartilhar serviços, e eu vejo que essa vontade de trabalhar para a igreja de Cristo, ela está alinhada com os propósitos de Deus. E eu fico muito feliz de poder estar em família, servindo você e sendo servido por você. Porque eu sei que o desejo do seu coração também é o mesmo desejo do meu coração. Qual que é? Edificar a igreja de Cristo e glorificar Cristo da melhor forma que nós podemos. E o interessante é que quando a gente entende que servir uns aos outros é uma forma de Deus trabalhar em nós e através de nós, a gente olhando por essa perspectiva, a gente entende que servir é um presente. É um presente que Deus nos dá. O apóstolo Paulo fala que o Senhor nos chamou de cooperadores dele, ou seja, olha o privilégio que nós temos de ser cooperadores de Deus para servir uns aos outros. Isso é um presente que Deus nos dá. E esse solo do servir, ele é fértil. Tão fértil que Deus usa para transformar você e abençoar a sua vida a outras pessoas que às vezes, talvez você nunca imaginaria que conseguiria alcançar. Você talvez já tenha tido essa experiência de servir uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que talvez nunca estaria na sua frente, mas por causa do evangelho sendo distribuído, servido, alcançando outras vidas através da sua vida, você se surpreende, fala, nossa,
A pessoa foi alcançada pela oportunidade que Deus me deu, pelo privilégio que eu tenho de poder servir ao outro. E talvez, meus irmãos, o lugar onde você mais vai ser tratado seja justamente o local onde você está trabalhando, onde você está servindo. Às vezes acontece de você estar num determinado ministério, na sua casa, no seu serviço, e você passa pelas mais deliciosas provações da alma. Aqueles desejos que você tem de respirar e às vezes abençoar a vida do outro de uma forma física brutal. Mas ali o Senhor trata o seu coração, trata a sua mente, e você fala: obrigado, Espírito Santo, por essa experiência, e Ele vai tratando a nossa paciência, a nossa sabedoria, trazendo calma e paz ao nosso coração. Isso Deus trabalha de uma forma espetacular, principalmente, muitas vezes a gente consegue perceber isso num casamento. Como que é produtivo o casamento onde duas pessoas conseguem alinhar a vontade dos seus corações à vontade de Deus. As provações vêm sim, mas a gente consegue olhar no olho do outro e entender que você está ali para servir e abençoar aquela pessoa. Então, se o serviço é esse solo abençoado, a gente precisa entender qual que é a verdadeira motivação para servir. Então, eu queria te convidar, em primeiro lugar, a pensar comigo que servir por gratidão e não por obrigação. Volte comigo no texto, João capítulo 13, no versículo 13 e 14. A palavra de Deus diz assim: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Aqui a gente encontra um dos confrontos mais profundos do discipulado cristão. Porque Jesus, ele reconhece que os discípulos o chamam corretamente de Senhor quando ele diz: eu sou Mestre e Senhor, e de fato vocês estão dizendo certo. Eu sou Mestre e Senhor. Ele não relativiza a sua autoridade e ele também não abre mão, ele não abdica do seu ofício de Mestre e Senhor. Agora, pelo contrário, ele afirma com clareza: eu sou mesmo. Mas o problema é quando nós, como servos de Cristo Jesus, como discípulos de Jesus, a gente deseja imitar Cristo nos títulos, mas a gente não imita Cristo no caminho. A gente arroga para nós mesmos títulos de mestres e senhores, e às vezes nós queremos mandar, exigir, orientar, achando que nós às vezes temos uma superioridade espiritual ao outro, mas em detrimento, nós não assumimos para nós a identidade de servo sofredor que ali ele estava mostrando para os seus discípulos. Mandar a gente quer, exigir a gente quer. Agora, colocar a mão na massa para servir, e entenda que eu não estou apenas falando do serviço eclesiástico aqui dentro, eu estou falando de você servir a sua família, de você abençoar o seu trabalho, de você servir na sua escola, de você servir aos seus amigos. Aonde você estiver, você ali também precisa assumir a identidade de servo sofredor, assim como Cristo Jesus assumiu essa identidade. O interessante é que ele faz esse gesto de lavar o pé dos discípulos, os pés dos discípulos. Ele não faz de uma forma impulsiva, emocional, levado pelo calor do momento. Ele faz exatamente consciente do que está acontecendo, daquilo que ele está fazendo. E o interessante é que ele realiza justamente esse ato antes da Páscoa. João capítulo 13, versículo 3, ele diz assim a palavra do Senhor: sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos
todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. Ou seja, Jesus já estava consciente da sua identidade, já estava consciente daquilo que ele é. E quando o texto diz que ele sai de Deus e vai para Deus, isso me mostra que ele tinha plena convicção de origem, ele saía de Deus, uma plena convicção de destino, ele ia de volta para Deus, e só por isso ele pôde afirmar com convicção absoluta o propósito da sua vida: servir. Ele mesmo disse que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. O serviço humilde de Jesus, meus irmãos, não nasceu, dessa arrogância de eu sou alguém superior a qualquer pessoa. Não nasceu. Então isso fica de exemplo para nós, que nós servimos uns aos outros, considerando o outro maior do que nós mesmos. A realidade da igreja brasileira, tristemente, coloca os pastores acima das ovelhas. Mas fique tranquilo, tá? Porque aqui a gente trabalha na ordem correta do reino de Deus. Nós estamos aqui para servir vocês. A nossa vida é para orar por vocês, meditar na palavra de Deus para vocês, trabalhar para vocês, visitar vocês, sabendo que esse serviço que nos foi incumbido, sabendo que esse privilégio que nos foi concedido por Deus, é uma honra poder te atender. É por isso que nós fazemos o que a gente faz, conscientes, plenos da convicção da nossa origem, do nosso destino, e por isso nós podemos fazer tranquilamente, porque esse é o nosso propósito: servir a igreja de Cristo, trabalhar para que o nome de Cristo seja glorificado na sua vida, e que o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus te alcance através da palavra de Deus todos os dias. Esse serviço humilde de Jesus brota da plenitude de quem Ele é, daquilo que Ele veio fazer. Ele serve não para conquistar uma identidade, mas porque Ele já está seguro nessa identidade. A gente se depara ao longo do caminho com muitas pessoas que servem com desejos escusos, sim. Tristemente, muitas pessoas servem com um desejo tenebroso no coração. Algumas pessoas servem com tentativa de conquistar aplausos, outros servem tentando serem aceitos, tanto por Deus quanto pela igreja. E quando, meus irmãos, o serviço nasce justamente dessa atitude, dessa lógica, ele se esgota. O evangelho sai justamente desse comportamento, dessas ações. Ele se esvazia do evangelho e ele se torna uma moeda de troca. Faço para alcançar algo, mas o Senhor não nos chamou para isso. Nós fomos chamados para servir, porque nós já fomos servidos por Deus. Então por isso nós estamos aqui hoje celebrando a morte, a ressurreição, a vida, o reino de Cristo Jesus sobre a nossa vida, e por isso a gente celebra. Não é porque para eu alcançar alguma coisa, mas porque nós já fomos servidos pelo amor de Cristo. Como bem afirma John Piper, servir para ser aceito é escravidão, mas servir porque você é aceito, isso é liberdade. Portanto, quando isso acontece, quando a gente trabalha querendo alcançar alguma coisa, a gente fica cansado, a gente se frustra, a gente faz comparações, e muitas vezes acontece até de ressentimento nos nossos corações. Por quê? Não foi me dado oportunidade para servir no altar. Aí a gente faz biquinho, vai embora chateado com o irmão. Porque o irmão passou e não falou comigo. Irmãos, vamos amadurecer, todos nós. Eu não estou dizendo aqui que A ou B precisa amadurecer. Somos todos. Todos nós precisamos amadurecer no evangelho da graça de Cristo Jesus.
motivação correta dentro do nosso coração, ele brota exclusivamente por causa da graça que nos alcançou. 1 João capítulo 4, versículo 19 nos afirma que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Cristo nos amou primeiro e por isso nós servimos. Ou seja, nós servimos não para sermos amados, porque já fomos amados. Nós não servimos para garantir algum lugar, mas porque já fomos acolhidos pelo amor de Cristo Jesus em nossa vida. Assim, o solo do serviço que permanece e gera vida é aquele que flui do coração profundamente marcado pela graça imerecida. O serviço, meus irmãos, não nasce da culpa de ter que servir porque alguém me chamou. Não, mas nasce desse assombro do amor que nos constrange e nos impulsiona a servir voluntariamente. Servir a Cristo é essa resposta humilde e alegre do serviço supremo que nós já fomos alcançados por Cristo Jesus. Amém? Mas como que esse serviço se expressa? Ele se revela numa postura específica, da mesma forma que Cristo assumiu. Uma postura de humildade prática. Então, em segundo lugar, servir é humildade em ação. João 13, no verso 15, acompanhe comigo, por favor. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, vós façais também. Interessante, meus irmãos, que quando a gente começa, a estudar um pouquinho do passado, do contexto do que estava acontecendo aqui, lavar os pés era uma tarefa do escravo da casa mais baixo. E quando não tinha um escravo dentro daquela casa, aquele serviço era realizado por um gentio, uma pessoa que não era judeu, era realizado por um gentio. E em alguns contextos domésticos, criança, o filho mais velho, é que realizava aquele ato de lavar os pés dos visitantes. E era um gesto associado à sujeira, à poeira do caminho, à humilhação social, porque as pessoas andavam de sandália, naquele terreno cheio de terra, cheio de areia, em alguns lugares até com lama, e receber alguém na sua casa sem lavar o pé, sem oferecer o lavar o pé daquela pessoa, era um insulto àquela pessoa. Assim, da mesma forma que quem estava lavando o pé do visitante, era o serviço mais baixo, mais vil que tinha para ser realizado. E Jesus assume para si essa tarefa. Quando você vai ler o capítulo todo, no versículo 4, Jesus faz uma coisa que impacta as pessoas. Porque ele tira a sua túnica, fica apenas com uma roupa de baixo. Se nós contextualizarmos, não se espante, é como se eu tirasse a minha roupa toda e ficasse apenas com as minhas partes, minhas peças íntimas de fora. Pego uma toalha, amarro a toalha no meu pé, na minha cintura, pego uma bacia, me ajoelho e eu vou lavar justamente nessa posição os pés de quem estava ali, porque as pessoas não tinham mesa, não tinha cadeira, lembra? Então eles estavam sentados, às vezes com os pés para trás. Então quem estava ali se ajoelhava, se abaixava, no ponto de alcançar o pé daquela pessoa. Então é justamente isso que Jesus está fazendo. Ele retira a sua túnica e mostra a sua vergonha. Ele se humilha. É justamente essa posição que ele está passando para nós. Assim como eu fiz, vocês também têm de fazer. E aqui eu não estou falando que vocês vão ter que se despir aqui, não. Presta atenção, tá? É servir da forma mais baixa, mais vil e necessária para realizar conscientemente da mesma forma que Jesus fez. Se humilhar para alcançar o coração do outro.
Interessante que Jesus aqui ele já está consciente da sua glória. No versículo 13, ele já sabe que da onde ele vem, para onde ele vai e que o Pai lhe deu todas as coisas. Mas ainda assim, ele escolhe servir da maneira mais vil e impactante aos seus discípulos. Jesus não age por um constrangimento cultural, pelo contrário, ele ressignifica o que é ser líder, o que é liderança. Porque você quer chegar ao posto de liderança, meus irmãos, então entenda que ser líder não é você chegar aqui e apontar o dedo para as pessoas. Na verdade, é ao contrário, é você muitas vezes ter o dedo apontado para a sua vida. E as pessoas não olharem para você e falarem assim: nossa, é um homem de Deus, que bênção. Não, está fazendo isso para se aparecer. É entender que vai ter insulto sim, vai ter vexação sim, vai ter humilhação sim, vai ter tentativa de vergonha sim, mas o nome de Cristo Jesus vai ser glorificado através da sua vida. O ato de Cristo Jesus, ele não nasce de uma decisão, emocional. Jesus faz isso intencionalmente. Ele não entrega um ensino verbal sobre humilhação. Aqui Jesus encarna o gesto mais chocante que podia impactar os discípulos naquele momento: lavar os pés de pessoas que não mereciam e inclusive lavar o pé daquela pessoa que iria o trair. Jesus oferece um exemplo, e esse exemplo, ele é um convite, mas não é um convite, genérico de gentileza ou de cordialidade. É uma inversão radical de valor, meu irmão. No reino de Deus, a verdadeira grandeza se manifesta na humilhação voluntária. A nossa natureza caída, meus irmãos, não deseja servir dessa forma. Porque todos os dias a gente tenta grandeza, a gente tenta reconhecimento, a gente quer visibilidade, e inclusive dentro daqui da igreja. Quem já ouviu aquela famosa frase: quem não é visto? E é isso que a gente quer. A nossa natureza quer fazer a gente ser lembrado. A nossa natureza quer que a gente receba aplausos. A nossa natureza caída, distante de Deus, quer aplauso de todos. A gente busca servir, mas às vezes esse servir, ele está carregado de motivações ocultas. A gente busca títulos, a gente deseja posições, a gente espera aplausos, chegamos até medir o nosso valor pela quantidade de likes que a gente recebe, pela quantidade de visualizações, pela importância do nosso status nas redes sociais. Esse serviço deixa de ser expressão do Evangelho quando nós tomamos essa postura, meus irmãos. Se esvazia completamente quando nós nos comportamos dessa forma. D.A. Carson nos alerta que nada mais é sutil do que o orgulho religioso, que se disfarça em serviço piedoso. O orgulho religioso não se apresenta de forma escandalosa. Ele chega de surdina, bem quietinho, passo a passo. E quando a gente percebe, o nosso coração já está tomado pelo orgulho religioso. É por isso que a gente precisa imitar Cristo, conscientemente e intencionalmente. Saber que ser discípulo de Cristo é obedecer sim, mas não em forma de legalismo, mas consciente que pela graça que nós recebemos, nós somos alegres em poder servir um ao outro. Filipenses nos convida a imitarmos Cristo, que não considerando ser superior ao outro, assumiu para si a humanidade, se humilhou, se esvaziou, e tomando forma de servo, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte. Da mesma forma como discípulos, nós precisamos trabalhar dessa forma. Esvaziar os nossos desejos
escusos, pecaminosos, e abrir o nosso coração para a graça, para a misericórdia e pelo amor de Cristo. Para que aquilo que a gente faça para a glória de Deus e para a edificação da igreja de Cristo Jesus. Em terceiro lugar, a bem-aventurança é o que nos espera. A gente obedece com um coração humilde, sabendo que Deus tem uma alegria para nós. João 13:17 nos diz que se sabeis essas coisas, bem-aventurado sois se sabeis essas coisas, bem-aventurado sois se as fizerdes, se as praticardes. Após ensinar e exemplificar o serviço humilde, Jesus encerra esse momento turbulento às vistas e à mente dos seus discípulos de uma forma completamente impactante, forte. Ele estabelece essa conexão direta entre o conhecimento e obediência. Se sabei estas coisas, conhecimento, não é suficiente por si só. A bem-aventurança está condicionada ao se as fizerdes. Portanto, conhecer não basta para nós. Conhecer precisa te levar a fazer. Não por obrigação, meu querido. Aqui você não faz nada por obrigação, nada por motivações escusas. Aqui você faz algo para a igreja, você faz algo dentro da sua casa, para a sua família, no seu emprego, na sua faculdade, nos seus estudos, no seio familiar, nos seus amigos. Você faz porque você já foi alcançado pela verdade de Cristo Jesus. E por esse motivo, você quer que as outras pessoas também sejam alcançadas por essa mesma graça que você foi alcançado. E isso te motiva a todos os dias a servir com alegria, a cantar com alegria, a receber as pessoas na porta com alegria, a fazer comida com alegria, a varrer casa com alegria, a lavar banheiro, por mais chato que seja, com alegria. Porque fomos alcançados pelo amor de Cristo Jesus. E isso, meus queridos, é expressão do Espírito Santo em nossa vida. A palavra bem-aventurado aqui aponta para uma felicidade profunda, duradoura e concedida exclusivamente por Deus. Não é um sentimento passageiro, mas é um estado de quem vive em alinhamento com a verdade. Existe sim o risco de nós desenvolvermos um conhecimento teológico robusto. Sim, existe. Existe um risco de nós desenvolvermos uma confissão reformada, fiel, bem articulada? Sim, existe. E isso é o que nós queremos. Só que da mesma forma que nós podemos desenvolver esse conhecimento, essa confissão, ainda assim existe um risco de nós permanecermos improdutíveis, estéreis na prática. Ou seja, nós precisamos alinhar a nossa ortodoxia com a nossa obediência prática. Nós precisamos levar a teologia da cabeça para as nossas mãos e para os nossos joelhos, para alcançar aquelas vidas que ainda precisam ser libertas pelo poder e pelo nome de Cristo Jesus. Saber falar sobre o serviço é muito bacana, muito bonito. Saber falar sobre o amor, sobre a graça, sobre a Bíblia, é muito bacana. Mas Tiago nos alerta, capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Aquilo que o Senhor tem nos concedido como uma igreja que gosta de Bíblia, amém, precisamos levar em prática agora. Colocar verdadeiramente os nossos corações na prática. Servir uns aos outros é uma bênção.
Servir uns aos outros é um presente, é um privilégio que o Senhor tem nos concedido. E para nós concluirmos, o solo do serviço é esse solo fértil que o Senhor trabalha o nosso caráter, trabalha a nossa maturidade, trabalha os dons, o fruto do Espírito Santo em nós, aonde nós vamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. É por isso que nós enviamos vocês, para que vocês vivam a melhor semana da experiência da vida de vocês, servindo uns aos outros. Não apenas para que vocês vão com um conhecimento, mas que esse conhecimento desemboque em obediência prática. Jesus não nos deu uma opção, mas um mandamento e um exemplo. E ao dar-nos, nós somos preenchidos. É ao lavarmos os pés uns dos outros, que nossos próprios pés são firmados no caminho da bem-aventurança. Que possamos sair daqui não apenas sabendo mais, porém, dispostos a servir mais, enraizados no exemplo do servo sofredor que nos chamou para a verdadeira felicidade, pela verdadeira bem-aventurança, que é um estado que somente Deus pode nos conceder.